das atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Bem, meus irmãos, então estamos aqui agradecidos a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade. Agora, meus irmãos, eu vou pedir à nossa irmã Eva a gentileza de fazer a leitura de uma página da obra Caminho, Verdade e Vida, ditada por Emmanuel a Chico Xavier. Pode escolher à vontade. Escolhe qualquer um. Do livro Caminho, Verdade e Vida. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 156. Página 156. Intuição. Porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens, santos de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Todos os homens participam dos poderes da intuição, no divino tabernáculo da consciência, e todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual. Não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior, e essas ideias nobilitantes não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade em seu arraigado egoísmo. A revelação divina, significando que a humanidade possui de melhor, é a cooperação da espiritualidade sublime, trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus, através da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos, que a golpes de esforço próprio quebram o círculo de vulgaridades que os rodeia, tornando-se instrumentos da renovação necessária. A faculdade intuitiva é a instituição universal. Através de seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta, em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais. Colaboração essa que se verifica sempre não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Que nós tenhamos um bom estudo. Agora, meus irmãos, nós vamos ouvir o estudo, a continuidade do estudo do Livro dos Médiuns, que vai ser apresentada pelo nosso irmão Gilberto Mesquita. Esse estudo de hoje está gravado, não é? E ele será feito em 2 etapas, pelo tamanho que foi necessário para produzi-lo. Vamos prestar então a máxima atenção na exposição do nosso irmão Gilberto Mesquita. Boa noite àqueles que nos ouvem no auditório da nossa casa, do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, aqueles que nos ouvem pela Rádio Abel ou pela TV Abel. Vamos iniciar os estudos do Livro dos Médiuns da noite de hoje. E nessa noite a gente vai estudar o Livro dos Médiuns, capítulo 22, na parte 2ª, e vamos tratar do assunto da mediunidade nos animais. Então, vamos lá. Iniciamos aqui com o item 234, que começa esse capítulo,
E Kardec coloca, né? Podem os animais ser médiuns? Muitas vezes tem sido formulada esta pergunta, a qual parece que alguns fatos respondem afirmativamente. E aqui eu marquei em cinza porque ele vai usar esse exemplo, né? Que seria uma demonstração afirmativa, né, da mediunidade dos médiuns. E Kardec diz: o que sobretudo tem autorizado a opinião dos que pensam assim são os notáveis sinais de inteligência de alguns pássaros que, educados, parecem adivinhar o pensamento e tiram de um maço de cartas as que podem responder com exatidão a uma pergunta feita. Observamos com especial atenção tais experiências e o que mais admiramos foi a arte que houve de ser empregada para a instrução dos ditos pássaros. E aqui eu marquei em cinza, né, esse trecho, porque é curioso, né, eu coloquei aqui essa nota, né. Kardec inicia a análise logo por um caso muito específico, né, com um animal particular. E botei a foto aqui de um realejo, né, com um periquito, porque é o que Kardec está usando a princípio como um fato que poderia confirmar afirmativamente a mediunidade dos animais, né. Isso existia na época de Kardec, hoje em dia talvez ainda a gente consiga ver, mas eu me lembro que na minha adolescência eu vi nas praças do Rio de Janeiro alguns realejos, cheguei alguma vez até a pagar curiosidade, brincadeira, né, para que o periquito tirasse a minha sorte, mas nunca acreditei, né, que aquilo fosse verdade. Eu sempre encarei aquilo como um truque, uma brincadeira, né, e é o fato, né? E Kardec vai acabar chegando nessa conclusão, né? Quer dizer, esse caso não se aplica para essa discussão que a gente vai ter da mediunidade nos animais, né? Então, vamos seguir aqui. Eu marquei aqui em verde essa parte. Não vamos fazer essa análise, né, do realejo. Vamos pular esse pedaço aqui, que no momento não agrega muito, né? Eu acho que ninguém vai achar que um realejo realmente o animal ali tinha capacidade de ler o futuro da gente, não tinha. E separei só esse trechinho aqui que Kardec diz, né? Na sua maior parte, as experiências que presenciamos são da natureza das que fazem os prestidigitadores e não podiam deixar-nos em dúvida sobre o emprego de algum dos meios de que usam estes, notadamente o das cartas forçadas. Prestidigitador é um indivíduo que tem a capacidade, botei aqui embaixo, né, para iludir um mágico, né? Então, o próprio Kardec conclui que esse exemplo não se aplica, né? É uma ilusão, né? O animal é treinado para tirar certas cartas, ele deve ter grupo de cartas de acordo com a pessoa, a pessoa que manipula, né, leva o periquito, o papagaio, o pássaro que seja, a tirar cartas dentro de um grupo que possivelmente ele analisa e acha que podem ter a ver com aquela pessoa, né? Então é apenas um truque. Kardec faz essa análise, chega a essa conclusão. Não vamos aqui seguir lendo porque é desnecessário, né? Então, ele, dando sequência, ele diz aqui num outro trecho, né? Não é mais extraordinário que educá-los para tirar cartas do que os habituar a repetir áreas ou palavras. Opa! Eu aqui, né? Um minutinho, porque eu vou voltar aqui a... Né? E eu faço um comentário aqui exatamente dizendo: quem já teve uma calopsita, um papagaio, ou que presenciou, né, já viu que alguns deles podem realmente aprender essas melodias, as palavras, o papagaio repetem as palavras, a calopsita assobia uma música se a gente ensinar para elas e tal.
né? Então isso é apenas uma capacidade de inteligência, não tem nada a ver com mediunidade. Kardec chega a esta conclusão também. E dando sequência, então, eu vou pular esse finalzinho que ele fala sobre também prestidigitação com sonambulismo. Vou pular para o item 235, em que ele diz, né? Como quer que seja, no tocante às experiências de que acima falamos, não menos integral permanece, de outro ponto de vista, a questão principal. Por isso que, assim como a imitação do sonambulismo não obsta que a faculdade exista, também a imitação da mediunidade por meio dos pássaros nada prova contra a possibilidade da existência neles ou em outros animais de uma faculdade análoga. Então, aqui é o ponto, né? Kardec está colocando exatamente que esse caso não explica nada, né? É uma ilusão apenas. Então, nós continuamos com a questão em aberto, né? Existe mediunidade nos animais, né? Por isso que eu pulei alguns trechos, não agrega muita coisa essa análise inicial, né? Então, nós vamos dar sequência. Kardec continua. Trata-se, pois, de saber se os animais são aptos, como os homens, a servir de intermediários aos espíritos para suas comunicações inteligentes. Muito lógico parece mesmo se suponha que um ser vivo, dotado de certa dose de inteligência, seja mais apto para esse efeito do que um corpo inerte, sem vitalidade, como, por exemplo, uma mesa. Entretanto, o que não se dá. Eu marquei aqui em amarelo porque essa conclusão é importante de Kardec, né? Mas ela traz também outras considerações e a gente vai dar mais adiante agora, né? Uma pausazinha aqui na leitura e vamos analisar o seguinte. A questão básica continua, ou seja, os animais podem atuar como médiuns, né? Só que antes da gente seguir com o que o Kardec nos diz e com que alguns espíritos, um espírito pelo menos, né, uma mensagem de um espírito que a gente vai ler mais adiante, fala sobre isso, a gente precisa entender, né, o estado do conhecimento científico na época de Kardec. Né? E aqui tem dois pontos. Né? Primeiro, por que ele coloca essa questão, né, que ele diz, né, do que um corpo inerte, né, que esse efeito podia ser feito com os animais, mais do que com um corpo inerte, sem vitalidade, qual, por exemplo, uma mesa. A gente vai entender por que eles comparavam os animais com objetos inanimados, né? E diziam, bom, se o animal tem algum tipo de vitalidade, eu poderia usar para que o animal respondesse, assim como a mesa responde. Eu digo responde entre aspas, né? Porque na verdade a mesa não responde nada, né? A mesa é apenas um instrumento que o espírito usa. Quem responde é o espírito que está movimentando a mesa. A mesa não responde, não tem inteligência nenhuma, né? Isso Kardec já falou no início do livro dos médiuns, a gente já estudou isso, né? Só que eles comparam aqui, e isso era um grupo de estudo que estava acontecendo na época, com Kardec e alguns seguidores mais próximos dele. E esse grupo coloca essa questão, né? Vem cá, se os espíritos conseguem utilizar a mesa para dar respostas, eles não conseguiriam utilizar os animais também para dar respostas, né? E compara um pouco a ação que seria utilizada para utilizar o animal com a ação que se faz para movimentar a mesa, por exemplo, né? E aí o Kardec diz, entretanto, o que não se dá, né? Ou seja, o animal não é um objeto que os espíritos possam manipular e movimentar, né? O animal tem um certo nível de vontade, de percepção e não é um objeto inanimado, né? Então, por que eles comparavam, né, em algum momento os animais como se fossem objetos inanimados e como os espíritos pudessem se utilizar deles de qualquer forma, né? É isso aí que a gente vai tentar entender antes
porque eles pensavam assim, para depois analisar a resposta que eles deram. Então, né, eu confirmo aqui há uma certa confusão de saber se os animais são aptos, como os homens, né? O espírito não dá inteligência à mesa, né? A comparação que eles fazem, né, os seguidores de Kardec naquela época, não é correta, né? O espírito não dá inteligência à mesa ou a qualquer objeto. Ele a utiliza como um objeto, como um músico faz uso de um aparelho musical para tocar uma melodia, ou seja, a inteligência de tocar a melodia não está no aparelho, está no músico que faz uso do aparelho. A mesma coisa, né? Os espíritos utilizam a mesa para responder a uma pergunta. A inteligência está no espírito que usa aquela mesa como instrumento. Não se trata de se utilizar dos animais como instrumentos inertes, né? Esse não é o caso, né? O animal tem algum tipo de inteligência, né? Ele não é uma mesa, não é um objeto. Então vamos lá. Só para a gente colocar, a gente já vai começar a responder aqui, mas só para a gente colocar estudos recentes do Espiritismo, né? Inclusive estudo que nós fizemos, vamos ver o que dizia Hermínio Miranda sobre a definição de médium, né? A gente está perguntando se o animal pode ser um médium, né? O que é um médium, né? E aí, tendo claro que uma mesa não é um médium, né? A mesa está respondendo a eventos que um espírito comanda com o auxílio de um médium que cede energia. Então a mesa em si não tem inteligência, a mesa não é médium, né? E o Hermínio Miranda nos diz, né? Às vezes, porém, os espíritos desencarnados desejam, por motivações diversas, comunicar-se conosco, fazer-se vistos, ouvidos, percebidos ou transmitir para nós suas ideias, pensamentos, reflexões, sua realidade, enfim. Como não dispõe de corpo físico para isso, precisam tomar emprestado o corpo de alguém que o tenha em condições de sintonia apropriada. Ou, em outras palavras, precisam de um intermediário, né? Então o médium é um intermediário. Se tomarmos a palavra intermediário e a desmontarmos cuidadosamente, veremos que contém um radical médio ou meio, um prefixo inter e um sufixo ário, o que significa que o intermediário é alguém que fica no meio de duas posições, que se propõe a cena forma de comunicação. Ou seja, que se cria o processo da comunicação, né? E aí eu comento aqui, né, em função dessa definição, podemos afirmar, já levando a uma conclusão antes que a gente chegue ao que o Kardec e os espíritos digam, né, a gente depois vai ver o que eles falam, em função dessa definição, podemos afirmar que os animais dificilmente teriam condição de serem médiuns, né, porque como a comunicação com os animais é bem limitada, não temos possibilidade que eles possam atuar como intermediários, né? Isso não quer dizer que não tenham sensibilidade nenhuma, né? É o que a gente também vai fazer uma análise disso aí, né? Então, a gente está adiantando as nossas conclusões apenas para confirmar os pontos corretos que a gente entende, não vamos dizer assim, não corretos, mas os pontos que se alinham com o conhecimento moderno do Espiritismo, e vamos entender os pontos em que o conhecimento era antiquado em função do conhecimento científico daquela época que os espíritos tinham, né? Todos, Kardec, os encarnados e os espíritos, porque a ciência naquela época ainda estava em outro ponto diferente da que temos atualmente. Então vamos lá. Só para a gente entender esse ponto da ciência, né? O Pentateuco Espírita foi publicado nas seguintes datas, aqui eu listo, né?
Em 1857, o Livro dos Espíritos. Em 1861, o Livro dos Médiuns. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, o Céu e o Inferno. Em 1868, a Gênese. E o primeiro livro de Charles Darwin, que fala sobre o desenvolvimento das espécies vivas, né, dos seres vivos, a origem das espécies, foi publicado em 1859. Então foi publicado 2 anos depois, né, do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos e Kardec escreveram o Livro dos Espíritos. Essa teoria ainda estava em análise, não havia sido tornada pública ainda, né? E foi escrita 2 anos antes do Livro dos Médiuns, né? Então, eu concluo aqui, né? Ou seja, quando Kardec publicou o Livro dos Médiuns, 4 anos depois do Livro dos Espíritos, havia apenas 2 anos que Charles Darwin havia publicado o livro sobre a origem e evolução das espécies, né? E aí, só para a gente ter... Peraí, eu me adiantei aqui. E Darwin lançou ainda um segundo livro, que é A Descendência do Homem e Seleção em Relação ao Sexo, publicado em 1871, ou seja, depois, 10 anos depois do lançamento do Livro dos Médiuns e 3 anos depois do lançamento de A Gênese, né? E nesse livro, então, Kardec reforça, Darwin reforça, né, a relação do desenvolvimento dos seres com o surgimento do ser humano, né? Então, nós, hoje é totalmente aceito, né? O nosso corpo, né? Não nós espíritos, mas o nosso corpo vem do desenvolvimento dos animais como escala anterior do ser humano, né? Os primatas. Então, foi uma evolução natural em que, em algum momento, nós espíritos começamos a utilizar corpos humanos que evoluíram dos animais que existiam no planeta, né? Dos mamíferos que evoluíram até os primatas e até o ser humano, né? Então, essa conclusão final que Darwin faz veio depois dos 5 livros que Kardec já havia escrito. Então esse era o conhecimento da época, né? E o que Kardec opina sobre isso, né? O que ele diz sobre esse ponto? Só para a gente concluir, né? Herculano Pires, que fez uma tradução também do Livro dos Médiuns, ele diz, né? A teoria da evolução das espécies de Darwin foi rejeitada pela Igreja e pela maioria das escolas espiritualistas como absurda e humilhante para a humanidade. Evidentemente chocante era, para a criatura humana, que pudéssemos descender das formas hominoides do reino animal. Hominoides, ou seja, os primeiros humanos vieram dos macacos, né? Então eram denominados hominoides, né? Feriu a suscetibilidade do homem, milenarmente cultivada no estudo das culturas religiosas que nos apresentavam como criação à parte no universo, a única dotada de capacidade de abstração e capacidade de discernimento suficiente para reconhecer a sua superioridade ante todos os demais seres. Veja que essa era a ideia da época, né? A ideia bíblica e de outras escrituras sagradas, segundo a qual fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança, conferia-nos uma posição privilegiada, muito grata do nosso orgulho, né? Que a gente, como assim, né? Imagina os lordes da época, os barões, condes e outros, dizendo, não, nós viemos do macaco, né? Isso era ferir o orgulho deles, né? E eles diziam, não, nós fomos criados, Deus nos criou separado
né, especialmente como homens, né? E não nos permitia aceitar a proposição atrevida e insolente de Darwin, que profanava a nossa natureza divina. Nem mesmo aceitamos a teoria conciliatória de Russell Wallace, que foi um dos que também trabalhou nessa teoria na época de Darwin, êmulo de Darwin, que admitiu o elemento espiritual no processo evolucionista. Porque Darwin fez análise puramente material, né? Já Russell Wallace considerava também que essa evolução não foi apenas do corpo humano, mas também espiritual, né? Que é o que a gente aceita hoje no espiritismo, né? Mas naquela época era visto de forma negativa essa proposta, né? O próprio mestre francês da Universidade de França, professor Denisard Rivail, Kardec, de tradicional família leonesa, ao publicar o Livro dos Espíritos, em que compendiava a doutrina espírita, sob o pseudônimo de Allan Kardec, ocultando os nomes das médiuns que atuaram nas suas pesquisas, evitou aprofundar a questão e definir claramente a sua posição no assunto, preservando as médiuns, as meninas Budan, e evitando empecilhos maiores para a divulgação da nova doutrina. Ou seja, ele publicou, como a gente viu, o Livro dos Espíritos antes, né, do livro de Darwin, mas depois, nas próximas obras, essa obra já estava começando a ser análise, mas havia, como Herculano Pires coloca aqui, uma reação bastante negativa da sociedade como um todo, das outras religiões. Então Kardec evitou, e algumas das respostas contidas nesses primeiros livros traziam o conhecimento que existia na época, que é esse, né? Então Kardec resolveu, diz aqui Herculano Pires, para não comprometer as médiuns, né? E também para evitar maior confronto com a doutrina, né? Então ele diz, só no quinto e último volume da codificação, que é a Gênese, né? Na verdade ainda teve o livro Céu e Inferno, mas dos 5 livros, né, que são considerados os básicos, os milagres, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, tornou clara e precisa a sua posição evolucionista quanto ao problema da evolução. A gente vai ver que ele deu a entender que era possível essa solução, mas não tornou totalmente claro. Ele não admitiu totalmente, né? Eu vou mostrar isso aqui. Mas então a gente vê que o Herculano Pires corrobora o que a gente vinha dizendo, né? Muito do que foi dito naquela época, mesmo os espíritos disseram, estava de acordo com o nível do conhecimento e das ideias da época, que são essas que Herculano Pires resume muito bem, né? Aqui nessa nota, né? Então vamos lá, o que Kardec disse, né? Então eu fui na Gênesis, como Herculano sugere, né? E no capítulo 10, formação primária dos seres vivos, geração espontânea, esse é o ponto aqui, né? Se não se acreditava na evolução como Darwin coloca, o que se acreditava naquela época? O que a ciência afirmava? Falava que a geração espontânea dos seres vivos, ou seja, quando criou-se o mundo, já foram criados os germes, vamos dizer assim, de todos os seres. E quando a Terra atingia um certo momento da sua evolução, esses seres brotavam, vamos dizer assim, né? Espontaneamente, era a geração espontânea, e a partir do seu brotamento inicial, né, surgiam de alguma forma, como num ovo, eles passavam a se multiplicar da forma como nós multiplicamos hoje, né? Mas os primeiros seres teriam surgido de geração espontânea. Então Kardec diz isso, né? Tempo houve em que não existiam animais. Logo, eles tiveram começo. Cada espécie foi aparecendo à proporção que o globo adquiria as condições necessárias à existência delas. Isto é positivo, porque a ciência
colocava isso na época. Como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie? Compreende-se que, existindo um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram. Mas esse primeiro casal, de onde saiu? É um desses mistérios que entendem com o princípio das coisas, sobre as quais apenas se podem formular hipóteses. Então ainda era uma época em que não se conhecia, e Kardec coloca, é uma hipótese. Ele mesmo, possivelmente, com a lógica que ele desenvolvia, ele não acreditava na geração espontânea, mas não tinha outra explicação, então era essa a corrente, a aceita. A ciência ainda não pôde resolver o problema. Pode, entretanto, pelo menos encaminhá-lo para a solução. Então, ele está dizendo, a ciência não sabe ainda e vai encaminhar, mas ainda não tinha feito. Quando eles... a teoria de Darwin era novíssima e ainda também não era comprovada. E ele coloca ainda, Kardec, é esta a questão primordial que se apresenta. Cada espécie animal saiu de um casal primitivo ou de muitos casais criados, ou, se o preferirem, germinados simultaneamente em diversos lugares. Então, começa uma geração espontânea, germinam os seres, homem inclusive, animais, e aí depois eles começam a se associar e reproduzir sexualmente. Será que foi assim? Esta última suposição é a mais provável. Pode-se mesmo dizer que ressalta da observação. Então, ainda em 1868, quando escreveu a Gênese, Kardec ainda apresentava a geração espontânea como uma possibilidade, apesar de dizer, olha, a ciência ainda não conseguiu provar que isso seja verdade. Então ainda estava tateando. E a gente tem no livro da Gênese atual aqui da FEB, tradução em português, a seguinte nota, segundo Charles Darwin, que nasceu em 1809 e morreu em 1882, naturalista britânico, autor sobre a origem das espécies por meio da seleção natural, de 1859, como a gente viu, 2 anos depois do Livro dos Espíritos. As espécies teriam evoluído pelo processo de seleção natural, ou seja, os indivíduos mais aptos a sobreviver em um determinado ambiente apresentam mais probabilidade de gerar uma prole que herde suas características genéticas, que por sua vez sofrem imperceptíveis mutações genéticas de geração em geração. Ao longo de séculos, o acúmulo de pequenas mutações genéticas acaba resultando em grandes modificações e aperfeiçoamentos se compararmos com a primeira geração daquela espécie, podendo surgir até novas espécies bem diversas da primeira. A teoria mais aceita atualmente é, então, a de que todas as espécies do planeta estão de alguma forma interligadas, das mais simples às mais complexas. Então a gente está vendo que a FEB diz, olha, cuidado com o que era dito na época, geração espontânea e tudo mais, porque na verdade essa teoria ainda estava em aberto. Hoje em dia a gente sabe que essa teoria é a que explica melhor a solução. E Kardec coloca ainda na Gênese, adquirindo cada espécie a faculdade de reproduzir-se, os cruzamentos acarretam inúmeras variedades. Então ele diz, houve uma geração espontânea, a partir daí os seres começam a se reproduzir sexualmente, e isso pode levar a inúmeras variedades. Depois de uma vez instalada em condições favoráveis, quem nos diz que os germes primitivos, de onde ela surgiu, não desapareceram para sempre por inúteis? Ou seja, em algum momento pode ter havido geração espontânea, mas talvez a partir de um certo momento, de um certo ponto da criação, não houve mais geração espontânea e tudo foi evolução através da reprodução, e dos genes. Quem nos diz que o nosso ácaro atual seja idêntico ao que, de transformação em transformação, produziu o elefante? Então ele está dizendo, houve um ácaro, um certo momento, que pode ter aparecido a partir de geração espontânea. Esse ácaro começou a se reproduzir, foi se transformando, e hoje em dia o elefante evoluiu de um ácaro. Explicar-se-ia assim, então ele diz, não explica, mas poderia explicar
assim porque não há geração espontânea entre os animais de complexa organização. Esta teoria, eu marquei em amarelo, mas é Kardec que diz, sem estar admitida ainda de maneira definitiva, e é que tende evidentemente a predominar hoje na ciência. Os observadores sérios aceitam-na como a mais racional. Então, ele indica, mas ele não bate o martelo, né? Ele diz, não está admitida ainda, né? Na época de Kardec, 150 anos atrás. Hoje em dia está. Então, hoje em dia, a gente tem que analisar sob esse ponto de vista, né? Não mais sobre a geração espontânea e não mais o homem como criação à parte da natureza, independente dos animais, né? É criação constante, evolução constante. Tá? E, só para fechar, o Herculano Pires já insinuava isso, mas eu peguei aqui no site O Catequista dizendo o seguinte: a Igreja ensina que os animais têm uma alma que não possui transcendência, ou seja, que se esgota quando ele morre, ele, o animal. Eles possuem a chamada alma sensitiva. É por isso que não é pecado matar um animal para comer, fazer vestimentas ou usar os animais para o serviço nos trabalhos e lazeres humanos. Essa era a ideia da época que alguns defendem ainda hoje, né? Então, a gente vê aqui, né, para os católicos, só o homem possui uma alma que sobrevive à morte do corpo, né? Os animais não. Então, os animais têm uma alma sensitiva, que eu não sei o que é isso, mas não tem uma alma, morreu o animal, morreu também essa alma sensitiva. Por isso, os companheiros de Kardec diziam o seguinte: olha, o animal é quase um objeto, quase uma mesa, né? Pouca diferença tem. Então, se os espíritos utilizam uma mesa para se comunicar conosco, por que não utilizam um animal para se comunicar conosco, né? Então, essas ideias das religiões que ainda hoje tentam mantê-la, né? Com a visão da geração espontânea, levaram muitos a considerar que os animais são uma criação à parte, distinta dos homens, e que não são, na verdade, seres com a encarnação de um espírito, né? Vamos deixar de usar o termo alma aqui, eu não gosto desse termo, porque leva a essa visão errada, né? A alma sensitiva, o que é uma alma sensitiva? Eu não sei. É um espírito, né? Num nível de evolução menor do que nós humanos, né? Mas nós já passamos por esse nível, nós já fomos animais, né? É isso que a gente tem que ter claro quando a gente analisa hoje, que na época essa visão não existia, e era isso que eu queria demonstrar aqui com, né, esse apanhado que a gente fez, né? Então, vamos voltar aqui à apresentação, né? E aqui entramos então no item 236, que vai trazer as conclusões de Kardec e dos espíritos, né? Eu quis só adiantar, porque parte dessa conclusão a gente vai ver está contaminada pelas ideias da época, né? Então não é que estejam erradas, era o conhecimento que existia naquela época, né? Então Kardec começa na questão 236, né? A questão da mediunidade dos animais se acha completamente resolvida na dissertação seguinte, feita por um espírito cuja profundeza e sagacidade os leitores hão podido apreciar nas citações que temos tido ocasião de fazer de instruções suas. O espírito da comunicação, que a gente vai ver adiante. Quer dizer, então Kardec, eu ponho aqui, né? Kardec ele abre mão de dar, diferente de outras partes do livro, né, da própria opinião, né, e ele se reveste totalmente do que o Espírito diz, né, porque ele, como Herculano Pires colocou, Kardec tinha algumas dúvidas sobre esse assunto, né, então, para talvez não dizer coisas erradas, ele prefere não falar nada e deixa que o Espírito coloque, né. Eu voltei aqui, peraí, o slide. Aqui. Não, voltei de novo. Vamos para frente, tá?
Então vamos lá, ele dizia, né? Para bem se apreender o valor da sua demonstração, é essencial que se tenha em vista a explicação por ele dada do papel do médium nas comunicações e explicações que atrás reproduzimos. Então aqui Kardec faz menção a um comentário que esse espírito faz sobre o que é o papel do médium, que a gente viu já, eu adiantei, né, na visão de Hermínio Miranda, né? Mas vamos ver o que o espírito diz na questão 225, eu trouxe de volta aqui, né? Assim, quando encontramos um médium, o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos latentes obtidos em vidas anteriores, de natureza a nos facilitarem as comunicações, dele de preferência nos servimos, porque com ele o fenômeno da comunicação se nos torna muito mais fácil do que com um médium de inteligência limitada e de escassos conhecimentos anteriormente adquiridos. Vamos fazer-nos compreensíveis por meio de algumas explicações claras e precisas. Eu não botei todo o item 225 aqui, né, porque não é o caso da gente ficar revendo todo o passado, mas só, né, 2 pontos que a gente colocou o animal não poderia atuar como uma mesa, porque o espírito não pode simplesmente fazer o animal bater a pata 3 vezes, ou como faz com a mesa, porque o animal é um ser vivo que tem vontade e reage de alguma forma, né, por um lado. E por outro lado, ele diz, né, os espíritos preferem, Erasto mesmo coloca, um médium que traga algum conhecimento na sua mente para que o espírito possa utilizar e seja facilitado o processo de comunicação, né, da mediunidade. Os animais têm esse conhecimento limitado, né? Então isso não ia trazer muita vantagem para o espírito tentar utilizar o animal da forma inteligente. Então, nem utilizando o animal como um objeto, como uma mesa, nem utilizando ele como um ser inteligente, como o ser humano, porque o nível de conhecimento dos animais é menor do que o nível de conhecimento que nós temos, né? Porque são espíritos em outra fase do desenvolvimento, né? Não tem o mesmo nível de conhecimento acumulado que nós temos. Então, e aí eu coloco aqui, né, em azul, dizendo, né, Kardec, ao não ter uma explicação com base científica, né, ele questiona a geração espontânea, mas a teoria de Darwin ainda não era totalmente aceita também, então tem um vácuo na ciência nesse momento, né? Então, como ele não tinha essa base científica para este caso, ele se baseia na mensagem do Erasto, né, do espírito, para analisar as possibilidades da mediunidade nos animais. Porém, o conhecimento científico de alguns espíritos, né, possivelmente Erasto, mesmo que moralmente avançados, né, Erasto era um espírito humano, pode não ser muito superior aos dos cientistas da sua época, né? Ele havia encarnado no planeta, estava desencarnado como espírito, mas não quer dizer que conheça tudo, né? Ele também é um espírito em desenvolvimento, né? Então, ele falava como falavam os cientistas da época, né? Como falavam os catequistas da época e outros, né? Bom, não encerramos o estudo ainda, mas o nosso tempo está começando a ficar curto, então nós vamos encerrar o estudo na noite de hoje, nesse ponto, e retomaremos na próxima sessão. A semana seguinte é feriado, mas na outra teremos de novo o nosso estudo e aí teremos o encerramento deste capítulo do Livro dos Médiuns. Tenham todos uma boa noite.